meus amados irmãos e amigos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, que noite maravilhosa, noite de orações, noite de dança, noite de louvores e agora noite de meditação na Palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos, é uma honra, um privilégio, é uma alegria poder estar aqui falando com vocês mais uma vez sobre as grandezas de Deus. Gostaria de iniciar perguntando: quem de vocês conhece pelo menos um crente que partiu por conta de uma doença? Quem conhece pelo menos um crente que aparentemente perdeu a luta para a enfermidade? Levanta a mão. Quem de vocês conhece um crente que morreu em um acidente? Quem de vocês conhece um crente que morreu assassinado? Creio que todos nós conhecemos um crente que partiu em algum desses casos que eu citei. E a pergunta que eu faço é: quem aqui acredita que Deus poderia ter evitado que tudo isso acontecesse? Levanta a mão. Quem acredita que Deus poderia ter evitado que um crente morresse assassinado? Quem aqui acredita que Deus poderia ter evitado que um crente morresse em um acidente? Quem aqui acredita que Deus poderia ter evitado que um crente morresse de uma doença? Deus poderia, não poderia? E por que Ele não fez? E por que Deus não impediu um crente de partir? Talvez haviam pessoas orando por ele, familiares que o amavam, e mesmo assim Deus levou. Por quê? Essas são perguntas que às vezes pessoas sinceras fazem. E um dos motivos, ou uma das respostas para essas perguntas, nós vamos descobrir hoje. Para isso eu convido você a abrir a Palavra de Deus no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 11. Obrigado, Gerardo, pela água. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 11. Porque nem sempre Deus evita que os seus filhos morram, se Ele os ama. Essa é uma pergunta que pessoas crentes em Jesus muitas vezes fazem e lutam contra elas. Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens na carta de Jesus à igreja em Esmirna, segunda carta do Apocalipse. Carta de Jesus à igreja em Esmirna se encontra em Apocalipse 2, versos 8 a 11. Até agora nós já meditamos no verso 8, no qual Jesus se apresenta como o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Nós já meditamos no versículo 9, no qual Jesus diz conhecer a tribulação da sua igreja. Tribulação financeira, tribulação verbal, tribulação física. Nós já meditamos no verso 10, no qual Jesus ordena à igreja que não tenha medo das coisas que eles têm que sofrer, porque Jesus sabe o que eles têm que sofrer e Jesus controla o que eles têm que sofrer. E agora nós vamos meditar no verso de número 11. E eu convido você a ler Apocalipse 2 e 11, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vou ler novamente. Eu peço que você já esteja recebendo o que Deus quer nos dizer por meio da sua palavra. Que os nossos corações já estejam abertos
ao que vem da parte de Deus para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar mais uma vez? Pai amado e Pai querido, estamos mais uma vez, Senhor, encurvados em Tua presença, de joelhos espiritualmente, na presença do Pai, de quem toma o nome toda a família da terra, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, para neste momento, Senhor, pedir que o Senhor nos agracie com entendimento, com iluminação do Teu Espírito Santo, para que saiamos daqui, Senhor, não como chegamos, mas transformados e conformados à imagem do Senhor para cada um de nós. Conforta-nos, Senhor, e confronta-nos em tudo aquilo que for preciso, pois tudo isso eu peço e agradeço, não em nome de homens, mas em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, o último verso da carta de Jesus à igreja de Smith, no verso 11, ele possui uma ordem e uma promessa. A ordem é aqui que inicia o versículo. Ele diz: quem tem ouvidos, a ordem é: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, aqui nós temos algo que Deus dá e algo que Deus quer. O que é que Deus dá ao ser humano? Primeiramente, Ele dá ouvidos. Todo ser humano sadio, ele possui ouvidos. Alguns podem até perder a orelha, mas continua tendo ouvidos. Isso é uma das coisas que Deus dá a todo ser humano. Mas tem outra coisa ainda mais importante que Deus dá ao ser humano. Sabe o que é? É a sua palavra. Deus fala de muitas formas. A principal delas, hoje, é através do Espírito Santo. Então Deus dá ouvidos, Deus dá a palavra, e aí vem algo que Ele quer de nós. Tem algo que Ele exige de nós. Ele quer que ouçamos aquilo que o Espírito diz. Parece até piada o verso começar: quem tem ouvidos para ouvir. É claro que quem tem ouvidos é para ouvir, não é? É óbvio, não é? O problema é que muitas vezes, mesmo tendo ouvidos, nós não estamos ouvindo. Mesmo tendo ouvidos para ouvir, Deus fala conosco e nós não ouvimos. Nós não escutamos, muitas vezes, o que Deus fala conosco. É por isso que a ordem é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa ordem se repete em todas as cartas. Por quê? Porque Deus fala a todas as igrejas. Deus fala a todos os cristãos. Deus fala a todos os crentes. Porém, nem todos os crentes estão ouvindo. A pergunta é: estamos ouvindo o que Deus fala conosco? Continuamos ouvindo o que Deus fala conosco? Ou nós já paramos de ouvir há muito tempo? Que hoje nós nos encontremos ouvindo aquilo que Deus quer nos falar. Essa é a ordem. Aí vem a promessa. A promessa se encontra na segunda parte do versículo, e ela diz assim: o vencedor, olha que promessa, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Irmãos e irmãs, essa com certeza é uma das promessas mais impressionantes que já foram feitas na história.
Essa é uma das promessas mais maravilhosas que já foram feitas ao ser humano. Nessa promessa, Jesus promete, Jesus garante que o vencedor não vai sofrer a segunda morte. E aí você pergunta, pastor, que segunda morte é essa? Preste atenção. Existem dois tipos de morte que todo ser vivo corre o risco de sofrer. Vou repetir. Existem dois tipos de morte que todo ser vivo, no caso nós, corremos o risco de experimentar. A primeira delas é a morte física. A morte física é aquela que muitos estão experimentando agora, infelizmente, por causa do coronavírus. Muitas pessoas estão experimentando a morte física por causa do coronavírus. E eu vou além. A morte física é aquela que mais cedo ou mais tarde todos nós iremos experimentar. Se Jesus não voltar, mais cedo ou mais tarde vai mudar a maneira, vai mudar o momento, mas todo ser vivo vai experimentar a primeira morte, que é a morte física. É como às vezes eu digo para minha esposa, quando ela tem um sonho ruim. Às vezes minha esposa tem um sonho ruim, aí ela, assim que acorda, ela me conta o sonho. E aí ela pergunta, às vezes o sonho é com ela. E aí ela pergunta, amor, será que eu vou morrer? E eu olho para ela e digo, com certeza. Você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer. E ela começa a rir. E talvez essa não é a forma mais reconfortante de falar com alguém que acha que vai morrer, mas é a realidade, irmãos. A verdade é que se Jesus não voltar, perdão se eu estou tirando as suas esperanças de morar aqui na terra eternamente, mas a verdade é que se Jesus não voltar, mais cedo ou mais tarde, eu e você vamos experimentar a morte física. E eu sei que mesmo sabendo que todos nós vamos morrer, a morte física ainda assim é um acontecimento triste. Nós sabemos que a morte vai tocar todos nós, a nós mesmos e a quem nós amamos, e mesmo assim a morte continua sendo dolorosa. E eu sei disso. Eu sei disso recentemente. Perdi pessoas amadas, pessoas próximas. Perdi o melhor pai do mundo. Eu sei que a morte é um acontecimento terrível. Porém, existe algo ainda pior do que a morte física. Existe, pastor? Existe. É o segundo tipo de morte. É a morte eterna, ou a segunda morte. A segunda morte é infinitamente pior do que a primeira. É inclusive a morte sobre a qual Apocalipse fala em outros versículos que eu gostaria de ler com você neste momento. Olha, por exemplo, a segunda morte sendo citada em Apocalipse capítulo 20, verso 6. Apocalipse 20, verso de número 6. O qual diz assim: bem-aventurado e santo, bem-aventurado significa feliz, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte
não tem autoridade. Não diz que a primeira morte não tem, mas diz que a segunda morte não tem autoridade sobre eles. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados. Eu ainda não entendi o que é a segunda morte, pastor, pois esse versículo vai explicar. Apocalipse 20, 14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se você não havia entendido ainda o que era a segunda morte, João explica o que é. E aí no capítulo 21, verso 8, ele diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que eles cabem será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Existe uma morte terrível, dolorosa, é a morte física, chamada de primeira morte. Mas existe uma morte ainda pior do que a primeira, é a segunda morte, também chamada na Bíblia de lago de fogo. Então perceba como é que a segunda morte é chamada na Bíblia. Ela é chamada de lago de fogo, ou como alguns poderiam dizer, inferno. E perceba também que pessoas irão para lá. Os versos que lemos mostram que grupos de pessoas irão para lá. Sim, o inferno é real. E sim, pessoas irão para lá. Quer acreditem, quer não, quer gostem, quer não. Esse é o ensino da palavra de Deus. A segunda morte existe. E pessoas irão experimentá-lo. Porém, Jesus faz uma promessa de que um tipo de pessoa vai escapar da segunda morte. Ele não promete que vai escapar da primeira, física, mas ele garante que vai escapar da segunda. Quem é? Quem é esse tipo de pessoa que vai escapar da segunda morte? O verso que lemos no início, Apocalipse 2 e 11, diz: o vencedor não é o religioso, não é o que nasceu e cresceu na igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A quem é que Jesus garante que não vai para o lago de fogo? Quem é? Única e exclusivamente o vencedor. Aí eu pergunto: você é um vencedor? Pastor, como é que eu sei se eu sou um vencedor ou não? E se eu não for, pastor, como é que eu me torno um? Porque eu não quero ir para o lago de fogo. Eu não quero experimentar a pior morte que existe, que é a segunda morte. Como é que eu me torno um vencedor? 1 João capítulo 5, verso 4, diz assim: escute esse versículo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou repetir: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, ou seja, todo o que é nascido de Deus é um vencedor. E como ele vence, pastor? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O vencedor, então, é aquele que pela fé nasce de Deus e permanece em Deus.
Não é alguém que apenas começa a vida com Deus, mas pela fé ele começa e pela fé ele continua com Deus até o fim. Esse é o verdadeiro vencedor. E 1 João 5,4 diz que essa é a vitória que vence o mundo. Mas não apenas o mundo. A fé é a vitória que vence a segunda morte. Por meio da fé, nós venceremos a segunda morte. Foi como o próprio Senhor Jesus deixou claro, irmãos, em outro texto, que é João 11, 25 e 26. Olha mais uma vez a fé, e olha mais uma vez a vitória sobre a morte eterna. João capítulo 11, versos 25 e 26. No funeral de Lázaro, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Como é que eu entendo isso, pastor? É assim: quem crê em Jesus, ainda que morra fisicamente, um dia voltará a viver. Ainda que morra, viverá eternamente com ele no céu. E aí olha o 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá. Aí vem uma palavra depois. Qual é? Eternamente. Qual é a promessa que Deus faz? É para o crente nunca morrer na terra? Não. É para o crente não morrer eternamente. Esse é um dos motivos, irmãos, porque eu acredito que Deus nem sempre livra o crente da morte. Sabe por que Deus nem sempre livra o crente da morte? É porque Ele já o livrou da morte eterna, da pior de todas as mortes, que é a morte eterna. Eis o principal motivo, portanto, porque o crente é um vencedor. Você se considera um vencedor nessa noite? Você se considera uma vencedora? Às vezes nós pensamos, irmãos, que o crente vencedor é só aquele que derrotou a doença. Às vezes nós achamos que o crente vencedor é só aquele que arrumou um bom emprego, ou que casou, ou que teve um filho, ou que teve algo que gostaria de receber, que pediu a Deus e Deus deu. Ah, esse aí é o crente vencedor. Mas a Bíblia mostra que o crente é vencedor quando ele é curado e quando ele não é curado. A Bíblia mostra que o crente é vencedor quando ele recebe a resposta de oração que gostaria e quando ele não recebe. Porque a vitória do crente não está em bênçãos passageiras que nós recebemos nesta vida. A vitória do crente está no fato de que Deus não vai deixar que ele experimente a morte eterna. Então para de olhar vitória como apenas bênção pessoal, passageira, temporária. Não! Aí são bônus que Deus dá. Uma resposta de oração é um bônus que Deus dá. A cura de uma doença é o bônus que Deus dá. Mas se Ele não der, nós somos vitoriosos mesmo assim, porque Ele já nos livrou do lago de fogo. Às vezes, a nossa maior preocupação acaba sendo escapar da morte física. A nossa maior preocupação é não morrer fisicamente. E eu não nego que isso às vezes mexe muito com a gente, a morte física. E nós pedimos a Deus às vezes para não morrer. Mas quando nós entendemos, irmãos, que existe uma morte pior do que a física,
a nossa maior preocupação não é escapar da morte aqui na terra. A nossa maior preocupação é viver em fé, de forma que agrade ao nosso Deus. Era assim que o apóstolo Paulo vivia, sabia? A maior preocupação de Paulo não é se ele ia morrer ou não, em determinado lugar. Era se ele estava fazendo a vontade de Deus ou não. Hoje pela manhã, inclusive, o diácono Laércio leu um dos textos mais lindos da palavra de Deus, que é Atos 20 e 24. Atos 20 e 24. No qual Paulo diz assim, começar do 23, do 22. Atos 20 e 22. E agora, constrangido em meu espírito, Atos 20 e 22, vou aguardar os irmãos que estão aqui acharem. É o 5º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 20, verso 22. Palavras do apóstolo Paulo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo está dizendo o que aqui? O Espírito Santo está me avisando que para onde eu vou sofrer. Paulo queria pregar o Evangelho em outro lugar, e o Espírito Santo já tinha dito para ele que se ele fosse, ele ia sofrer nesse lugar. Qual o pensamento de Paulo? Se eu vou sofrer lá, então eu não vou. Foi? Não. Ele diz, o Espírito Santo me assegura que eu vou sofrer lá, mas eu vou mesmo assim. Essa foi a decisão de Paulo. Eu vou mesmo assim. No verso 24 ele explica por quê. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é, eu não me importo se eu vou sofrer ou se eu vou morrer, porque a minha vida não importa para mim. O que me preocupa é se eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida, é se eu vou cumprir o meu ministério, é se eu vou completar a minha carreira. Essa era a preocupação de Paulo, e essa tem que ser a minha preocupação e a tua preocupação. Não é se a gente vai morrer ao virar a esquina, mas como nós estamos vivendo agora. Irmãos, o que deve nos dar temor não é se nós vamos morrer, porque nós vamos um dia. O que deve nos preocupar é em que situação espiritual eu vou morrer. Com fé ou sem fé no meu Salvador, fazendo ou não fazendo a vontade dele para a minha vida. Então o que eu estou querendo dizer não é que quando terminar o culto você vai para a avenida se jogar debaixo do caminhão, não. Devemos ter zelo e cuidado com a vida que Deus nos deu. O que eu estou querendo dizer é que a nossa maior preocupação não é manter a vela acesa. A nossa maior preocupação é continuar brilhando para o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. O momento em que nós vamos partir, talvez ele venha e a gente nem morra, mas o que mais deve nos preocupar é viver em fé diante dele, porque o vencedor é aquele que vence por meio da fé. Você é um vencedor hoje? Você está vivendo em fé hoje, genuína, verdadeira, no Senhor Jesus? Ou você já abandonou o propósito de Deus para a tua vida? Você não está mais vivendo, você está sobrevivendo. E sabe?
É melhor partir do que viver de forma desagradável a Deus nessa terra. Uma vida assim não vale a pena. Essa era a preocupação de Paulo. Viver em fé. E sabe, não apenas dele, de muitos outros. Inclusive, de um grande homem que viveu e morou na cidade de Esmirna. Olha que interessante. A história nos conta sobre um grande exemplo de fé. De alguém que morava em Esmirna, no local onde estava a igreja a qual Jesus enviou essa segunda carta do Apocalipse, que nós terminamos de estudar nesse mês de abril. O nome desse sujeito era Policarpo, um pai da igreja primitiva que pastoreava uma igreja em Esmirna, atual Turquia, no ano 155 depois de Cristo, ou seja, alguns anos depois que o livro de Apocalipse foi escrito. Alguns anos depois que estas palavras que nós lemos foram escritas. Pastoreava uma igreja em Esmirna um homem idoso chamado Policarpo. E esse homem viveu em fé e morreu em fé. A morte dele é descrita no livro Os 100 Acontecimentos Mais Importantes da História do Cristianismo. Já pensou? A morte dele está no livro Os 100 Acontecimentos Mais Importantes da História do Cristianismo. Eu vou narrar para você o que está escrito. O dia estava quente. As autoridades de Esmirna procuravam Policarpo, o respeitado pastor da cidade. Elas já haviam levado outros cristãos à morte na arena. Agora uma multidão exigia a morte do líder. Policarpo era o líder, o pastor da igreja naquela época. Alguns cristãos da igreja já haviam sido mortos, e agora eles pediam a morte do pastor. Policarpo saía da cidade e se escondera na propriedade de alguns amigos no interior. Quando os soldados entraram, ele fugiu para outra propriedade. Embora o idoso bispo não tivesse medo da morte e quisesse permanecer na cidade, seus amigos insistiam em que ele se escondesse, talvez com temor de que sua morte pudesse desmoralizar a igreja. Se esse era o caso, estavam completamente equivocados. Quando os soldados alcançaram a primeira fazenda, torturaram um menino escravo para que revelasse o paradeiro de Policarpo. Assim apressaram-se, bem armados, para prender o bispo. Embora tivesse tempo para escapar, Policarpo se recusou a agir assim. Que a vontade de Deus seja feita, ele decidiu. Em vez de fugir, deu as boas-vindas aos seus captores, ofereceu-lhes comida não envenenada e pediu permissão para passar um momento sozinho em oração. Policarpo orou por 2 horas. Ao invés de falar com os homens, ele preferiu falar com Deus. Alguns dos que estavam ali com a finalidade de prender pareciam arrependidos por prender um homem tão simpático. Diante da morte, um homem tão simpático. No caminho de volta à Esmirna, o chefe da guarda tentou argumentar com Policarpo. Que problema há em dizer César é Senhor e acender um incenso? Policarpo calmamente disse que não faria isso. Só para vocês entenderem, as autoridades romanas desenvolveram a ideia de que o espírito ou o gênio do imperador César era divino, por isso deveria ser adorado. A maioria dos romanos, por causa de seu panteão, não tinha problema em prestar culto ao imperador, pois entendia a situação como questão de lealdade nacional. Os romanos tinham seus deuses, mas não tinham problema em adorar também o imperador, um a mais, um a menos.
Porém, os cristãos sabiam que isso era idolatria. Pelo fato dos cristãos se recusarem a adorar o imperador ou os outros deuses de Roma e adorar Cristo de maneira silenciosa e secreta em seus lares, a maioria das pessoas achava que eles não tinham fé. Fora com os ateus, gritavam os habitantes de Esmirna, enquanto buscavam os cristãos para prendê-los. Os cristãos eram chamados de ateus, porque eles só tinham um Deus, enquanto os outros tinham vários. Como sabiam apenas que os cristãos não participavam dos muitos festivais pagãos e não ofereciam sacrifícios comuns, a multidão atacava o grupo considerado ímpio e sem pátria. Policarpo então entrou em uma arena cheia de pessoas enfurecidas. Imagina isso. O procônsul ou governador romano parecia respeitar a idade do bispo. Como Pilatos, ele queria evitar uma cena horrível, se fosse possível. Se Policarpo apenas oferecesse um sacrifício, todos poderiam ir para casa. Respeite sua idade, velho homem, implorou o governador. Jure pela felicidade de César. Mude de ideia. Diga fora com os ateus. O procônsul, obviamente, queria que Policarpo salvasse a vida ao separar-se daqueles ateus dos cristãos. Ele, porém, simplesmente olhou para a multidão zombadora, levantou a mão na direção deles e disse: fora com os ateus. Que homem corajoso! O procônsul tentou outra vez: faça o juramento e eu libertarei, amaldiçoe Cristo. O bispo se manteve firme. Por 86 anos era a idade dele. Servia a Cristo e ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia blasfemar contra meu rei que me salvou? A tradição diz que Policarpo estudou com ninguém menos do que o apóstolo João. Se isso foi realmente verdade, ele era provavelmente o último elo vivo com a igreja apostólica. Cerca de 40 anos antes, quando Policarpo começou seu ministério como bispo, Inácio, um dos pais da igreja, escreveu a ele uma carta especial. Policarpo escreveu de próprio punho a carta aos Filipenses. Embora não seja especialmente brilhante ou original, essa carta fala sobre as verdades que ele aprendeu com seus mestres. Cerca de um ano antes do martírio, Policarpo foi a Roma para acertar algumas diferenças quanto à data da Páscoa com o bispo daquela cidade. Uma história diz que nessa cidade ele debateu com o herege Marcião, um homem que cria em coisas que a Bíblia não ensina, a quem chamava de o primogênito de Satanás. Olha que homem corajoso. Disse que diversos seguidores de Marcião se converteram com sua exposição dos ensinamentos apostólicos. Irmãos, esse era o papel de Policarpo: ser uma testemunha fiel. Inclusive nós meditamos sobre essa característica do domingo passado. Fidelidade é o que Deus quer de cada um de nós. Na arena, voltando à arena, a argumentação entre governador e Policarpo continuava. Em certo momento, Policarpo admoestou: se você finge que não sabe quem eu sou, escute, eu sou um cristão. Se você quer aprender sobre o cristianismo, senta um dia e me conceda uma audiência. O governador ameaçou jogá-lo às feras. Policarpo disse: pois chames. Se isso fosse uma mudança do mal para o bem, eu a consideraria, mas não posso admitir uma mudança do melhor para o pior. Ameaçado pelo fogo, Policarpo reagiu: escute, irmãos, seu fogo poderá queimar por uma hora, mas depois se apagará. Mas o fogo do julgamento por vir será eterno. Por fim, anunciou-se que Policarpo não se retrataria, não se arrependeria.
O povo de Esmirna gritou. Eu disse que a igreja ali sofria, de fato. O povo de Esmirna era muito idólatra. O povo de Esmirna gritou: este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses, que ensina o povo a não sacrificar e a não adorar. O povo estava furioso com Policarpo. O governador ordenou então que o bispo fosse queimado. Policarpo foi então amarrado a uma estaca e o fogo foi ateado. Contudo, de acordo com testemunhas oculares, seu corpo não se consumiu. Conforme o relato dessas testemunhas, ele estava lá no meio, não como carne em chamas, mas como um pão sendo assado, ou como o ouro e a prata sendo refinados em uma fornalha. Sentimos o suave aroma, semelhante ao de incenso, ou de outra especiaria preciosa. Era isso que aqueles que viam Policarpo sendo queimado sentiam, um perfume subindo para Deus. Quando um dos executores o perfurou com uma lança, o sangue que jorrou apagou o fogo. Esse relato foi repassado às congregações, às igrejas por todo o império. A igreja valorizou esses relatos e começou a celebrar a vida e a morte de seus mártires, chegando até a coletar seus ossos e outras relíquias. Em 23 de fevereiro, todos os anos, comemoravam o dia do nascimento de Policarpo no reino celestial. Não o nascimento dele na terra, mas o dia em que ele nasceu nas nações celestiais. 23 de fevereiro. Nos 150 anos seguintes, à medida que centenas de outros mártires caminharam fielmente para a morte, muitos foram fortalecidos pelos relatos do testemunho fiel do pastor de Esmirna. Quando pessoas iam para a arena morrer, eles lembravam de como Policarpo havia morrido corajosamente, fielmente, e decidiram morrer também. Meus irmãos e minhas irmãs, o que deu tanta coragem a Policarpo para enfrentar a morte física? Eu creio que um dos motivos foi ele saber que o sangue de Jesus já o havia livrado da morte eterna. Como você encara a morte nestes dias em que estamos vivendo? Você teme a morte? Você tem cuidado com ela? Mas ao mesmo tempo você crê que se for o tempo dela vir, você está salvo eternamente? Nessa noite nós aprendemos que existem dois tipos de morte. Uma terrível, chamada morte eterna, ou morte física, e uma ainda pior, chamada segunda morte. Da primeira, Deus não promete que vamos escapar, mas da segunda, Ele diz que o vencedor escapará. Quem é o vencedor? Existe uma frase famosa que diz: quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, só morre uma. Quem nasce duas vezes, ou seja, fisicamente e espiritualmente pela fé, só morre uma vez, a morte física. Mas quem só nasce uma vez, quem só nasce fisicamente, mas rejeita Jesus, não nasce espiritualmente, vai morrer duas vezes. Vai morrer a morte física e vai morrer a segunda morte. Quantas vezes você já nasceu? O dia do teu aniversário é o dia do teu primeiro nascimento. Mas o dia em que você recebe Jesus como Senhor e Salvador é o dia do teu segundo nascimento. Se você já nasceu a segunda vez, você pode até morrer uma, mas você só morre uma, porque da segunda Deus te livra do lago eterno. Deus te livra por meio do sangue de Jesus Cristo. Curve sua cabeça.
Se você já nasceu de novo, por meio do arrependimento e da fé em Jesus, eu quero te convidar. Continua crente. Continua na fé. Não desiste. Não volta atrás. Não retrocede. Por nada. Pelo medo, pelo temor, pela doença, por nada. Volte atrás. Na fé que Deus colocou em teu coração. Permanece crendo em Jesus. Não importa o que aconteça. Esse é o vencedor. Essa é a fé que vence o mundo. É a nossa fé em Jesus verdadeiramente. Não seja covarde diante dos riscos, das adversidades. Continue crendo. Se você não fez isso ainda, se você ainda não havia entregue a vida para Jesus, não havia nascido de novo ainda, faça isso hoje. Como é que o novo nascimento acontece, pastor? É simples. É preciso nascer no Espírito, mediante o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus. Nasça de novo hoje, entregando a tua vida para Jesus e recebendo como teu Senhor e como teu Salvador. Quem nasce uma vez, morre duas. Mas aqueles que nascem duas vezes, só morrerão uma. Porque eles irão morar eternamente no céu com Jesus Cristo. Vamos lá. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é clara, Senhor, como o dia, que não nos engana, que não nos confunde, mas que nos esclarece, nos orienta e nos convida. Senhor, a vida eterna está hoje ao alcance de todos nós. Senhor, não há vida eterna nesta terra, porque mais cedo ou mais tarde, Senhor, a verdade é que nós seguiremos o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu fisicamente, nós também. Se esse for o teu plano para nós, também morreremos. Mas, Pai, a promessa é maior do que uma morte permanente nesta terra. Porque, Senhor, nesta terra a vida é dolorosa. Não seria nem bom que nós permanecêssemos aqui para sempre. Porque aqui só há decepção, só há tristeza, só há dor, só há lágrima. Por isso o Senhor nos promete algo infinitamente maior, que é uma vida eterna em outro lugar, chamado paraíso, presença de Deus. E é para lá que nós queremos ir quando a hora chegar, Senhor. Senhor, que sejamos como o apóstolo Paulo, que a nossa maior preocupação não seja continuar vivendo aqui, mas que a nossa maior preocupação seja continuar crendo em Ti, servindo a Ti, cumprindo o ministério que o Senhor nos deu, o chamado que o Senhor nos deu. E isso é o que realmente importa. Que assim seja, Senhor. Senhor, vem nos doutrinar, vem nos ensinar, Senhor. Que essa palavra não seja ouvida apenas com os ouvidos naturais, mas que ela seja recebida com os ouvidos espirituais. Que ela entre para o mais profundo do nosso coração e ela nos transforme em meio a essa pandemia. Pois é no nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória.